qual a sua opinião sobre o linchamento de abusadores sexuais? Eu acho que tá certo, né? Você vai mexer com quem tá quieto, ou vai mexer com criança, alguma coisa? Mas vai depender também se for verdade, né? Vai que não é verdade, né? E se for verdade? Não sei. Só quem pode julgar essas coisas é Deus, né? O linchamento é uma resposta social ante um conflito entre partes. E inicialmente, lá atrás, quando se começa a formatar o sistema penal como hoje o entendemos, crime era visto como um conflito entre partes, entre particulares, entre o infrator e a vítima. Mas, à medida que o Estado vai impondo um sistema de normas, ele começa a entender o crime já não como um problema, entre particulares, sino entre ele como autoridade que impõe um sistema de normas e o infrator. Atenção, uma história absurda. Uma menina de 9 anos, ela é raptada e ela é colocada dentro de um cativeiro, dentro de um buraco, uma espécie de alçapão, sujo, imundo. O cativeiro ficava dentro de um mercadinho. Eu tô falando de uma menina de 9 anos. O dono do estabelecimento, um sujeito com uma ficha corrida enorme na polícia, é esse homem aí. Ele foi linchado, esse cara apanhou até morrer. Por quê? Por que mataram ele? Por que bateram nele? Ele convenceu a criança a entrar no local prometendo dar pra ela um sorvete. Ele te abusou? Ele me abusou! Ah, meu, calma. Ai, não é ele! Calma. Deixa! Vou te matar, filha da puta! Muito tiro.
Então a lógica é que, ante a prática de um delito, o Estado tem que intervir e, mediante o sistema penal, tenta reafirmar a vigência do direito e restabelece a ordem. Logo, a vítima nada teria que fazer, porque o que fizer estaria contaminado com um conteúdo de vingança que a torna irracional e, por muitas vezes, desmedida. Isto é, desproporcional com a magnitude do conflito. Quando uma pessoa, de pronto, comete um crime de natureza patrimonial, ou inclusive até sexual também, isso produz uma lesão não só a uma pessoa, senão a própria paz, a própria ordem daquela comunidade. E por isso todos se terminam sensibilizando e se representando como junto com a própria vítima. A ideia é que hoje lhe tocou a ele, mas amanhã me pode tocar a mim. Esta é a questão. A violência, pelo contrário, só gera mais violência e ressentimento. Há fortes indícios de que há sim uma subnotificação nos casos de linchamento aqui no Brasil. Diversos estudos, pesquisadores e até mesmo atendimentos em unidades médicas apontam para essa falta de dados específicos de ocorrências policiais estatísticas que podem levar a essa notificação. Isso se deve a muitos fatores, porque muitos linchamentos ocorrem e não são devidamente registrados ou investigados. A população tem medo de denunciar os linchadores e pode haver uma percepção de que houve justiça com as próprias mãos, levando ao medo da denúncia e a essa omissão. Também existe uma percepção de que a polícia e o judiciário não tratam o linchamento como um crime sério a ser investigado e punido, com a devida seriedade, de forma a entregar justiça para a sociedade, e isso contribui para o sentimento de impunidade e desestimula as denúncias. Em alguns casos, a prática de linchamento encontra apoio popular, o que dificulta também a colaboração com as autoridades. A opinião, muitas vezes amplificada pela mídia, também tem um impacto significativo na atuação da justiça nos crimes de linchamento em resposta de um crime sexual. Isso porque exige à sociedade que a investigação e o julgamento sejam mais rápidos, mais céleres. E essa cobertura midiática, por vezes sensacionalista, cria um tribunal da opinião pública. Os acusados podem ser estigmatizados e condenados antes do tempo de um processo judicial. Isso pode comprometer a presunção de inocência, que é um princípio constitucional, e dificultar a defesa. Pode levar a erros, equívocos no processo de investigação e no processo judicial. E muitas vezes desconsidera a presunção de inocência, que é um princípio constitucional, e influencia a imparcialidade das autoridades nesses casos. Mas assim, ele não tem que ser morto nem linchado, não. Ele tem que pagar em vida o que ele fez. Eu acho isso. Ele tem que pagar em vida, ele tem que sentir todo mundo contra ele, sabe? Todo mundo assim... o mundo contra ele. E ele tem que sentir o peso, porque se ele for linchado, só vai ser aquele momento ali que ele vai ser... tá sendo sacrificado ali. A chamada cultura do justiceiro, que se esforma e se espalha em comunidades vulneráveis. Agora, como se explica também, como se justifica essa cultura do justiceiro? Essa cultura ela nasce onde o Estado não chega, por exemplo, em locais onde a violência é constante e os direitos básicos não são garantidos. Então o justiceiro ele aparece como aquele que age quando ninguém mais age. Então ele acaba se tornando ali a figura do herói de fazer justiça também com as próprias mãos. Hoje há um grande apelo popular pela justiça imediata. Agora, de fato, quais fatores explicam, justificam esse apelo imediato da população, parte da comunidade ou indivíduos de fazer justiça com as próprias mãos? Socialmente, nós explicamos e analisamos que isso acontece quando há uma sensação de abandono, por exemplo, como instituições, a polícia, a própria justiça, o próprio Estado. Então há uma sensação de que nada será feito. Então esta população
ela recorre ali a essa justiça com as próprias mãos. Isso acontece em comunidades onde o acesso à justiça ele é precário ou ele é muito demorado nesse sentido. Então, quando um crime acontece, a população reage no calor do momento, ou movida ali pela revolta, ou pela descrença de que algo será feito de verdade diante desse crime. A frustração da expectativa em receber do Estado uma proteção devida pode gerar um sentimento de impunidade na coletividade. O cidadão ele identifica de maneira reiterada a falha na aplicação da lei e, com isso, ele é tentado a praticar justiça com as próprias mãos, o que denominamos de justiça privada. Essa justiça, com a vontade do mais forte, ela também foi conhecida no passado como vingança privada, que é um comportamento humano que remonta aos primórdios da nossa sociedade. Em tempos antigos, a ideia de retribuição sempre existiu, aquela que permitia à própria vítima a reparar e punir os danos sofridos. Uma situação de linchamento que eu tenho uma multidão aí nesse contexto. Então é preciso individualizar a conduta de cada um daqueles que praticaram o linchamento e conseguir com que eles saiam do anonimato. Então é um desafio para a segurança pública, em especial no primeiro momento para a Polícia Civil, para conseguir entender qual foi aquela dinâmica do linchamento e aí, a partir daí, entender o que cada um contribuiu para aquele homicídio, ou para aquela lesão, ou para aquela tortura. O próprio fundamento do Estado Democrático de Direito é que o poder de coerção fique exclusivamente com o Estado. Então, quando cidadãos tentam fazer justiça com as próprias mãos, eles privatizam a violência e ameaçam o Estado democrático. Assim, a paz fundada na violência, ela se torna insustentável e antidemocrática. Hoje, na nossa sociedade também contemporânea, nós temos os chamados atos de violência coletiva. E esses atos eles surgem a partir das fake news, as notícias falsas e também pela desinformação. Então, por exemplo, a desinformação ela tem sido um dos principais gatilhos para esse tipo de violência. É quando chega esse boato que é espalhado hoje, principalmente pelas redes sociais, e pode transformar uma pessoa inocente em alvo. Então, como essas notícias elas circulam muito rápido, causam medo, muitas vezes a população ela vai reagir antes de checar os fatos. Então, trazendo a violência que chega até a morte ali desse indivíduo que é inocente devido a uma fake news ou uma desinformação. É o que nós podemos chamar hoje de pânico moral, ou seja, um sentimento coletivo de ameaça que leva à violência sem provas, sem julgamento e sem defesa. Fabiane foi espancada após boatos falsos divulgados na internet de que ela seria uma sequestradora de crianças. Agredida covardemente, não teve tempo para se defender. Uma das testemunhas disse que tinha tanta gente em cima dela que não conseguiu ajudar a mulher por medo de também ser linchado. E relatou à polícia que viu pessoas de outras comunidades chegando de táxis para agredir a dona de casa. Fabiana foi socorrida somente com a chegada da polícia militar. Ela foi hospitalizada, mas morreu 2 dias depois. Eu tenho fé em Deus que vai ter, logo vou ter a justiça. E ela vai ser feita. Aqui nós já temos 3 que foram presos. O 4º, segundo as informações, deve se apresentar agora, porque já foi...
alcance da informação hoje, através das redes sociais, tem duas características que se destacam, que é a instantaneidade e o alcance global. Na mesma velocidade que uma informação verdadeira se espalha, notícias falsas ou distorcidas também são facilmente disseminadas. São denominadas fake news, né? Aquelas que são intencionalmente elaboradas para enganar, para manipular a opinião pública, para provocar reações emocionais, inclusive para obter vantagens econômicas. Comumente se atribui o perfil dos linchadores a pessoas que têm alguma passagem policial, ou seja, algum histórico de criminalidade. Entretanto, as pesquisas indicam que essas pessoas são cidadãos comuns, comumente moradores aí daquela comunidade em que aconteceu aquele crime, que se valem aí do exercício arbitrário das próprias razões para a prática do linchamento. Então essas pessoas não têm nenhum histórico aí com a criminalidade, nenhuma passagem policial, mas se valem de um dever moral para buscar essa ideia de justiça. Abusador sexual tinha que ser castrado, né? Tinha que ter castração química para esse tipo de pessoa. Resgatar a confiança no sistema de justiça necessita de uma abordagem complexa, em face a um desafio complexo também. Então é preciso que eu tenha um sistema de justiça integrado em nível municipal, em nível estadual, em nível federal. Que as polícias atuem com inteligência, atuem com eficiência, em busca aí de dar essa resposta à sociedade, mas que não tenha atropelo às regras do jogo. Então, nessa situação complexa, é preciso também abordagens complexas e não respostas imediatistas aí, com um propósito tão somente midiático de dar resposta naquele contexto. Mas essa prática surge em áreas onde o Estado se mostra ausente, como zonas dominadas pelo tráfico, por milícias, e alimentada pelo medo e pela sensação de impunidade. Entretanto, não há evidências de que a população em geral apoie o vigilantismo. Ele é de fato uma reação de grupos pontuais diante de falhas na segurança pública. Então a solução, na minha opinião, passa por cobrar políticas públicas eficazes e não por legitimar esse tipo de resposta. A principal medida, na minha opinião, é fortalecer o aparato estatal de segurança e de justiça. É preciso melhorar a atuação das instituições de segurança para que a população acredite que os crimes podem e devem ser resolvidos pelo Estado, sem recorrer à violência privada. Esses episódios, muitas vezes, acontecem de maneira espontânea, antes mesmo da possibilidade de intervenção policial. Então, eu não diria que se pode afirmar genericamente que falte preparo de forças policiais. A possibilidade de que haja certa negligência policial ou quase uma simpatia pela reação violenta espontânea da população, essa possibilidade existe, mas também não pode ser afirmada genericamente. Não existe propriamente, ao que me consta, um protocolo policial para lidar com esses casos. O fato é que a polícia está incumbida de garantir a integridade física de todas as
pessoas envolvidas e também das pessoas acusadas ou suspeitas de crimes. A polícia deve se antecipar aos problemas, aumentando e qualificando a sua presença nos bairros. Não apenas para reprimir os crimes, mas também para reforçar a sensação de segurança e evitar o surgimento de grupos de justiceiros. Além disso, também é fundamental agilizar os processos judiciais, investigar violações à lei com eficiência, combater a impunidade e investir em políticas sociais que reduzam as desigualdades. O Supremo está discutindo o Marco Civil da Internet, capítulo 19, mas no nosso entender, ele fere diretamente a liberdade de expressão, né? O que precisa e o que é necessário é que o Congresso Nacional regulamente a questão das redes sociais, né? E aí existe uma discussão muito grande sobre a questão de censura, não censura, e, na verdade, tem que se entender que a regulamentação ela é o que define a regra do jogo, é o que define as 4 linhas do campo, né? Quando a gente está falando de regulamentação, quando a gente fala de liberdade de expressão, a gente só tem liberdade de expressão porque isso está regulamentado no capítulo 5 da Constituição, né? Então tem que se definir a regra do jogo, mas isso não é através de um decreto, que é autoritário, não é através de uma interpretação do jurídico, que é o remendo, tem que ser feito uma coisa séria, né? Porque a gente tem a questão do linchamento seríssima, as pessoas acreditam no que é dito para elas na internet. A internet é um campo vastíssimo, que é um campo extremamente fértil, né? Para pessoas mal intencionadas, para grupos mal intencionados, e que, na verdade, acaba estimulando, acaba enganando pessoas que acreditam que são manipuladas, que estão dentro da bolha, né? Então, assim, é uma coisa necessária, e o Congresso Nacional tem efetivamente que se posicionar, ele tem que legislar, né? A questão é que essa polarização entre esquerda e direita está paralisando o legislativo, e o legislativo parece que não está com coragem de legislar. Bom, a minha opinião é que os abusadores deveriam ter pena de morte. Eu mesmo, como eu sou pai, na minha opinião, se acontecesse isso comigo, eu mesmo providenciaria a tomar minhas próprias atitudes, porque se for depender da justiça, eles prendem hoje e amanhã, daqui a uns anos, está solto, abusando de novas crianças. Então, eu sou a favor, sim, do linchamento. É muito complicado, né? Porque só quem já passou por um abuso sexual para poder estar falando, né? Eu acho que eu sou a favor e não a favor, meio termo. Porque é muito complicado. Eu tenho uma irmã que foi abusada sexualmente, e depois de 20 anos ela foi atrás da justiça. E é uma pessoa da família. E ainda a família ficou contra ela porque ela foi atrás. Então eu acho que eu não sou nem a favor e nem contra. E as pessoas, a comunidade acaba entrando nesse processo, não é porque é mal, muito pelo contrário, ela acha que ela está fazendo justiça, né? E na verdade a gente vê que 80% dos casos são casos completamente equivocados, que vêm se provar a posteriori, só que aí já houve lixamento, já houve lixamento moral, já houve lixamento físico, já se perdeu vidas. Para resguardar os direitos dessa criança ou adolescente, para não expô-la ainda mais, né? Nós precisamos também acreditar na rede de atendimento, acreditar nas instituições e dentro do processo como um todo, né? Nós precisamos evitar que crianças e adolescentes sejam revitimizados a partir dessa prática, que não sejam desacreditados, né? Que a mera suspeita, sim, dê andamento a uma denúncia, porque a denúncia ela vai ser apurada. O que nós não podemos fazer como Estado, como família, como sociedade, é nos omitir em relação a uma prática como essa. A nossa lei penal ela é muito condescendente, ela está sempre vendo o criminoso como uma vítima e está sempre facilitando
cumprimento de pena, assim, parcial, basta cumprir 1/3, 1/6, não sei o quê, e ter bom comportamento no presídio, não sei o que mais. E muitas vezes, antes de ser preso, vem aqueles artigos lá, artigos que mandam que de condicional, que dizem, né, liberdade provisória, enfim, substituição da pena, que, claro, é válido, em muitas situações é válido. Mas em crimes graves, essa certeza de quem comete o crime, de que a pena, por mais que pareça alta, e normalmente não é fixada alta, por mais que pareça, ele sabe que vai cumprir um pedacinho e já está livre de novo. Isso quando não é solto na tal audiência de custódia, né? Que muitas vezes a gente vê... eu vou falar do próprio judiciário, né? Que muitas vezes tu vê o juiz, em vez de estar preocupado em apurar o crime, aplicar a pena adequada, está preocupado se o réu quer um casaquinho, se quer um cafezinho, se não sei o quê, se foi bem acarinhado quando foi preso, não sei o quê. Não estou dizendo que eu acho que a pessoa tem que ser... punida por policiais, por quem quer que seja. A pessoa tem que ser detida, encaminhada e a prova tem que ser feita, né? E aí, mas tu não pode tratar, assim, além de toda essa condescendência da lei penal, tem que mudar, tem que ser mais rígido, o crime é mais grave, tem que ser mais rígida, tem que tirar esse monte de favorecimentos que tem. Então tem que ser feito também um tratamento mais objetivo, mais... se fosse uma criminosa e tivesse cometido um crime, chegasse na frente de um juiz, audiência custódia, ele estivesse mais preocupado com o meu bem-estar do que com apurar o fato, né? Eu ia dizer, nossa, mas isso é uma maravilha esse país aqui, dá para a gente fazer tudo o que quiser, que ainda ganha um casaquinho, um cafezinho, né? Então, me parece que essas situações facilitam muito para aumentar a criminalidade, de qualquer natureza que seja o crime. Aluno que chegava se esfregando em mim, uma parte de mim, que não tem criança, que está todo mundo adulto, professor, você pensa que minha filha é o seguinte, quando eu deixar de ser seu professor, você faz isso aqui comigo? E o pior, quem acha que mulher é boazinha, estão tudo enganado, viu? Eita, bicho! E bicho de mão pesada, bicho da língua grande, e que chuta nas partes baixas, são as mulheres. Parecendo não se importar com o desfecho, mesmo na presença do juiz, Jorge fez ameaças à irmã da ex. Eu vou mandar a Vitória, tirar de dentro mesmo. Eu mandei uma vez, errar a casa. Vou mandar de novo. Foi gravado? Tô nem aí, isso pode me dar 200 anos de cadeia, tô nem aí. Vou mandar matar, eu vou afirmando. Não satisfeito em fazer as ameaças, olhando para o juiz, o homem se virou para a irmã da vítima e mais uma vez proferiu as mesmas palavras, mas agora em tom de deboche. Logo, coisa nenhuma, camarada. O senhor vai matar quem? O senhor vai mandar a Vitória, o senhor vai mandar matar ninguém aqui. As ameaças sempre foram uma característica de Jorge. Mesmo atrás das grades, dava um jeito de se comunicar com a família da ex-companheira. Nessa mensagem, o homem escreve que se desistirem do processo, ao ter a liberdade, vai embora para outro estado ou país. Mas que se insistirem em ter justiça, a irmã da vítima vai pagar o preço e ser morta. Nós, da Defensoria Pública, nós temos uma preocupação muito grande em não só proteger as nossas crianças em relação à eventual violência sexual, mas também em protegê-las caso essa violência ocorra. Então, é uma proteção que visa também tentar reduzir os danos, reduzir a revitimização, reduzir a exposição. Então, nós entendemos que, nesses casos, a informação, a educação em direito se mostra uma ferramenta extremamente importante. A questão relacionada também ao aumento dos índices, nós entendemos que também se deve à informação. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar casos de violência sexual, que nós conseguimos
trazer para as vítimas ferramentas e para os familiares, para aqueles que com elas convivem, ferramentas que consigam identificar situações e sintomas que possam indicar eventual abuso, nós estamos também aumentando o canal de denúncias. Esses tempos, numa fala minha, eu fiz referência à questão que a gente não pode estabelecer uma gradação entre violências, mas a gente não tenha dúvidas de que a violência sexual tem um impacto muito forte no desenvolvimento, na vida desse indivíduo em especial condição de desenvolvimento. Então, claro que a comunidade tomando conhecimento disso, e ainda mais da forma como ocorreu, né, uma criança ficar mantida em cárcere privado, numa situação de total violência, causa indignação nas pessoas. Então acaba acontecendo isso por um conjunto de fatores, mas eu acho que muito também por garantir a penalização, a responsabilização daquele agressor. Na verdade, a nossa preocupação também em relação à educação em direitos é também trazer para a população que essas consequências, justiça com as próprias mãos, ele não pode ocorrer, né? Nós vivemos num Estado democrático de direitos, então sempre quando uma pessoa incorre na prática de algum crime, ela precisa passar pelo devido processo legal, ela tem a possibilidade de apresentar a sua defesa, de ter ampla defesa, e de acordo com esse devido processo legal, caso se entenda pela responsabilização, ela vai receber uma pena proporcional àquele ato, né? Então, a nossa preocupação também é evitar que esse tipo de conduta ocorra, porque caso a gente comece a naturalizar, a tolerar isso, nós vamos viver num estado de barbárie. Questionada. Então, justamente por conta disso, é que a gente enfrenta ainda algumas dificuldades para que essa mulher ela consiga efetivar o direito dela e conseguir responsabilizar o agressor, o abusador, né? Quando a gente fala de uma violência que é cometida quando essa mulher ainda é uma menina, uma criança ou uma adolescente, é mais complicado ainda, porque muitas meninas sofrem abusos, sofrem estupros e sequer têm consciência de que aquele ato é um ato indevido. Então, tomam qualquer tipo de consciência quando acabam atingindo ali uma maioridade ou quando conseguem ter alguma capacidade, alguma experiência mais de vida, conseguem entender que aquele ato foi um ato indevido. Hoje a gente tem a possibilidade de, quando acontece um abuso com a criança, do prazo prescricional começar a correr a partir do momento que ela faz 18 anos, então, uma garantia maior. Mas é bem complicado, né, de fazer a demonstração da prova, principalmente por conta dessa descredibilidade. Então, o que a gente verifica é trabalhar nessa questão da conscientização, da informação, até de uma forma preventiva, né, para poder mudar esse pensamento, essa estrutura da sociedade. Um discurso que é produzido e reverbera na mídia e que tende a fazer com que as pessoas acreditem ou na morosidade da justiça ou que a justiça não é feita e que, independentemente disso, que a solução mais drástica, que provoque mais sofrimento, é a melhor resposta penal. Esse discurso irracionalista é o que contribui para episódios de violência sem que nem mesmo se dê à pessoa acusada de um crime o direito de apresentar a sua versão, de provar que é inocente, né? Quer dizer, há uma inversão da ideia de que, na verdade, é a acusação que tem que provar que a pessoa é culpada, mas nem mesmo se deixa a oportunidade da pessoa alegar sua inocência. Imagens conseguidas com exclusividade pelo jornalismo da Record mostram os últimos dias de vida de Admar de Jesus antes de ser transferido para a cela individual da DENARC. Na gravação, o pedreiro aparece limpando a sala de triagem. Aparentando cansaço, ele conversa com o agente da polícia sobre quando poderia tomar banho.
a lei brasileira ela proíbe essa prática. O artigo 345 do Código Penal tipifica o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que é o que se chama, na linguagem popular, de justiça pelas próprias mãos. Isso significa que, fora da hipótese de uma legítima defesa, quem tenta aplicar a sua própria justiça incorre em crime. Apenas o Estado é autorizado a usar a força para cumprir a lei. Então, quando os cidadãos fazem uso dessa força privada, estão exercendo a violência e ameaçando o Estado democrático de direito. Assim, embora alguns casos de vigilantismo ocorram na prática, eles não são legítimos e nem compatíveis com o sistema constitucional. E quando vem uma sentença que, apesar que pautada na lei, né, ela é injusta, né? A gente tem uma sentença onde a juíza ela aplicou a lei. A juíza poderia ter sido mais dura na sentença? Poderia, mas não mudaria muita coisa, né? O que a gente precisa mudar é a lei, né? O crime de estupro, ele está tipificado no Código Penal, é uma lei de 1940, é uma lei machista, né? Tem quase 90 anos essa lei. O que é que o Código Penal diz para os homens? Estuprem. Estuprem, que vocês não serão presos. Estuprem uma vez, na segunda, na terceira talvez, porque vai se somar, e se for pegue, né? Se for pegue, se for julgado, porque vai se somar as penas e ele fica preso. Mas do jeito que a legislação está posta hoje, né, nessa legislação retrógrada, não vai preso. A condenação de Edilson Florencio Conceição, conhecido como Edilson Moicano, por estupro e resistência à prisão, veio com a permissão de responder pelo crime em liberdade. Ele está solto desde junho deste ano. No caso de Renata Coan, a empresária que foi vítima de estupro em janeiro deste ano, pode ganhar uma nova página. Os advogados da vítima entraram com recurso pedindo a prisão do agressor por tentativa de feminicídio. Houve uma tentativa de feminicídio, onde a pena ela aumenta muito, certo? Por quê? Porque o modus operandi do réu foi para tentar matá-la, né? Era cometer a violência sexual e matá-la. Existe um facão enorme no carro, né? Quem é que anda com um facão dentro do carro, né, de um tamanho do que está nos autos? Ele estava ali na porta da festa esperando uma vítima, né? Ele não estava cadastrado em nenhum em Uber, nem em 99, nenhum aplicativo desses de veículo, né? Não estava, ou seja, ele estava atrás de uma vítima. Ele estava aguardando uma mulher, né? Então, o crime, ele parte, o interesse do réu de praticar o crime, ele estava esperando uma mulher para cometer o crime. Vamos voltar a fazer aqui um apanhado. A sentença, como eu te disse, ela é injusta. Para a sociedade como um todo, ela é uma sentença injusta. A juíza poderia ter sido mais dura? Poderia, mas a sentença não é ilegal. A juíza baseou a sentença na lei, respaldada na lei. Então, nós, como assistente de acusação e o Ministério Público, recorreram da decisão, né? Recorremos e vai para o tribunal para ser julgado por 3 desembargadores. Acreditamos, sim, que a pena será mudada, não pelo clamor social, tá? Pelo clamor popular. O clamor popular, ele vai fazer com que o Congresso mude a lei, isso sim, mas a gente acredita com veemência que a decisão será mudada com a prova dos autos. Rodrigo, quais são a prova dos autos? A prova dos autos tem um facão enorme no carro, né? Ele foi para lá esperar uma vítima, tá? Uma vítima mulher. Ele não estava cadastrado em nenhum aplicativo desses de corrida. Ele estava lá como predador. O modus operandi do réu é de um predador. E um predador como esse, a legislação tem que mudar, ele não pode ficar solto na sociedade. Porque, muito possivelmente, a Renata não foi a primeira, e com ele solto não seria a última. Porque se trata aqui de um modus operandi de um predador, né? O Ministério Público pede o aumento da pena, a mudança da sentença, nas qualificadoras e que a juíza aumente a pena. Nós, como assistente de acusação, já pensamos diferente, como desde o início do processo a gente vem apontando, que
que ele não queria só cometer a violência sexual com a Renata, ele queria matar. Eu acho que a lei ela tá aí para ser cumprida, né? Se cada um fizer justiça pelas próprias mãos, não tem o porquê de existir a lei. Claramente que, né, que a gente fica inconformado, né, com um crime, mas eu acho que se a gente começar a fazer justiça com as próprias mãos, precisa da lei, né? Olha, é uma pergunta muito difícil de responder, Annalyn, mas eu, como mãe e leoa das minhas crias, não dá tempo de pensar, não. Eu acho que se eu pego um trem desse, a justiça é feita pelas minhas mãos. Porque eu sei que se a gente deixar pela justiça, a justiça vai colocar um cara desse atrás das grades e nós vamos ter que pagar imposto para manter ele lá ainda. Então eu acho que, como mãe, a minha resposta é: eu faço a justiça pelas minhas mãos.